paz do Senhor, povo de Deus. Sobre o Victor Gabriel. O Victor nasceu com uma malformação cerebral muito grave, muito grande, que é considerada pela neurociência, né, uma doença grave barra gravíssima, e finalmente chamada de hemimegaloepilepsia de impossível controle, que foi gerada por essa malformação. Então o Victor nasceu com crises na ordem de 90 a 100 crises por dia, desde nascença. E quando ele nasceu, nós observamos que ele convulsionava já dentro do útero. Nos últimos meses de gestação, por causa do movimento que a barriga da minha esposa fazia, que não era um movimento comum aos bebês, né? Que dá aquela cotovelada, empurra, bate com a perna, com o pé e tal. E a barriga dela fazia assim, ou seja, um movimento de fibrilação. Isso não era normal. Mas só descobrimos mesmo depois que ele nasceu, apesar de que uns exames que foram feitos, segundo os cientistas lá de Porto Alegre, da Neuro, disseram que era bem visível o problema dele. E eles disseram que só não nos contaram porque não quiseram contar aqui em Joinville. Mas amém. Então ele nasceu, ficou na UTI. E foi uma luta intensa aí para descobrir. Até que uma doutora aqui de Joinville, uma neurologista, que tirava os plantões ali na maternidade Darcy Vargas, alguns exames ela descobriu uma malformação no hemisfério esquerdo do Victor, na região C3, que comanda o braço, a mão, a perna e o pé direito. Então uma partezinha pequena ali só. E ali entramos com um processo junto ao SUS e fomos a Porto Alegre, no Hospital São Lucas da PUC, onde tinha um dos médicos que é reconhecido mundialmente, né, nessa área, e que estudou em Harvard com essa doutora aqui de Joinville. Orientado por ela, a gente conseguiu chegar lá. Então fomos para lá, com 8 meses de idade. Foi o tempo que de quando ele nasceu até o tempo que a gente conseguiu qualquer coisa para ele. Foi esse tempo aí, tarde, meu amigo. E com 8 meses de idade ele fez a primeira cirurgia. E os médicos lá descobriram e nos passaram o seguinte: o Victor tem uma malformação, porém não é só aquela regiãozinha C3 ali, mas é todo o hemisfério esquerdo do cérebro. Então nós precisamos remover toda essa área doente, mas vamos tentar preservar o máximo possível. E vamos torcer para que isso não afete o lado direito, que provavelmente vai afetar, porque é comum com esse tipo de problema. Continuando aqui, e aí foi feita a primeira cirurgia do Victor e o médico tirou região C3, uma partezinha dela ali, torcendo para que não gerasse mais crise. E assim, depois de 12 dias da cirurgia, viemos para casa. Passando-se 2 meses da cirurgia, ele voltou a convulsionar. Convulsionava demais, era muito grande a quantidade de convulsões que ele tinha diária. E sempre tomando medicação. E acabamos que 1 ano depois fomos novamente a Porto Alegre. Mais um diagnóstico de cirurgia, onde foi feito uma nova intervenção e removido uma parte mais a fundo na mesma região e avançado um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E ficando ele daí 1 mês, 30 dias sem crises e voltando a ter convulsões de novo, e assim foi. E fomos lá a 3ª vez, feito outra cirurgia, um pouquinho mais invasiva, tira um pouquinho mais aqui, tira um pouquinho mais lá, e feito uma calosotomia total, ou seja, o nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios, né? No caso meu aqui direito, esquerdo, porém eles são ligados, eles não são juntos, né? Mas são ligados por algo chamado corpo caloso, ou seja, como se fosse fibra óticas que ligam o hemisfério ao outro por baixo. Cada hemisfério desse aqui, cada função dessa tem a sua função do outro lado também, tipo lobo temporal com lobo temporal,
né? O frontal com o frontal, apesar de que esse é uma função e esse é outra. E assim vai, cada um com o seu, né? E ele foi desconectado tudo, foi cortado tudo. Para quê? Porque quando gera uma crise convulsiva, ele gera de um lado, mas ele bate do outro e volta. Ele passa por aquilo ali. E ele cozinha também o outro lado do cérebro. Ele torra o outro lado do cérebro. Uma convulsão é uma descarga elétrica de alta potência que torra o cérebro como se fosse uma carne que você esquece no fogo, numa churrasqueira, e ela torra. Fica daquele jeito ali, fica imprestável. Então eles desconectaram todo os dois hemisférios do cérebro com essa calosotomia total. E aí passou-se um tempo e lá fomos para a quarta cirurgia. Tínhamos sempre orientado por Deus, né? Feito campanha, orado muito, buscado e jejuado a respeito. E Deus disse: vai, que eu sou contigo, eu sou com vocês, eu sou com ele. E ele vai de um jeito e vai voltar melhor do que ele foi. E acontece que depois da cirurgia ele entrou em estado de choque. Ou seja, a pressão da cirurgia entre a sistólica e a distólica de 86, ela do nada, depois da cirurgia pronta, já o médico ter saído, conversado conosco, ela despencou para 40, e do 40 ela evoluiu para 20, ou seja, coma profundo. E esse coma profundo é um coma espontâneo, é o mesmo estado de morte. O médico disse para nós: olha, como ele estivesse morto, tá? Daqui não volta mais, daqui é só pro barro.